Na Transamérica, Defesa do Consumidor. Defesa do Consumidor, hoje nós vamos tratar de um assunto. Aliás, esse assunto tem sido pauta várias vezes pelos órgãos de defesa do consumidor. E principalmente pelo PROCON de Juiz de Fora, evidentemente, que também está sempre atuante e principalmente com relação a essas questões. O PROCON de Juiz de Fora interditou 6 estabelecimentos financeiros na semana passada. A ação lacrou os estabelecimentos após a fiscalização constatar diversas irregularidades, como publicidade abusiva, concessão de crédito de forma irresponsável, como oferta para negativados e concessão de empréstimos sem consulta prévia. Pois é, está conosco a superintendente do PROCON de Juiz de Fora, Tainá Amarazzo, que vai falar um pouco para a gente sobre essa situação e como essa ação se desenvolveu. Tainá, antes de mais nada, bom dia, um prazer ter você aqui mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. É sempre um prazer nosso ter esse espaço de voz aqui na Transamérica. Me diga uma coisa, essa fiscalização se deu devido a denúncias? Não. Como é que foi? Não? Não. Essa fiscalização, na verdade, ela foi uma fiscalização de cumprimento de diligência. Houve uma determinação do órgão, a partir de uma portaria de instauração de processo, de forma cautelar, que determinou a interdição desses estabelecimentos. Sim. E isso se deu, Marcelo, pelo seguinte: existe uma coisa que se chama brio. E não é brio pessoal da superintendente ou do gerente do Departamento de Apuração de Práticas Infrativas, é o brio do Estado. Sim. O PROCON de Juiz de Fora, ele está ali representando o Estado, o poder estatal. Exatamente. E verificar, como eu pessoalmente verifiquei durante meu horário noturno de lazer, num canal aberto de grande audiência, num horário de grande audiência, que a Crefisa estava divulgando empréstimos para negativados, para pessoas que já não têm margem consignável. Isso feriu o brio do poder do Estado. Porque é dizer para o Estado que a instituição financeira, ela se sente acima da lei. Porque não é uma interpretação, não é uma questão subjetiva. Em 2021, a lei que tratou de superendividamento e que modificou o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente que é proibido a oferta de crédito, seja ela publicitária ou não, seja ela de forma expressa ou implícita, indicar que vai concluir a concessão do crédito sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Então, é uma proibição objetiva que estava sendo nacionalmente, frontalmente descumprida. E a partir daí, nós iniciamos uma rápida investigação, não precisou de aprofundar, para descobrir que a mesma publicidade estava no site eletrônico da Crefisa e que a Agibank, que é outra instituição financeira, também fazia o mesmo tipo de oferta e publicidade. Sim. Ao lado dessas credenciadas, também uma outra credenciada do Itaú Consignados, com a mesma prática. Então, a interdição desses estabelecimentos foi uma medida necessária e extrema para punir uma prática também extrema. Sim. Que além... Marcelo, nós temos aí quase 80% de famílias brasileiras endividadas. O índice de endividamento no Brasil está acima da média de qualquer absurdo. Exato, ela está acima De do qualquer aceitável. absurdo. E nós trabalhamos diuturnamente. Hoje, por exemplo, nós estamos com 5 servidores do PROCON fazendo um curso sobre orçamento financeiro, planejamento, superendividamento. Foram investidos R$20 mil nesse treinamento para a gente poder tratar e prevenir o superendividamento. Só que nós precisamos também de combater. Claro. E o combate se faz com as mesmas armas que os nossos adversários, digamos Lógico. assim, estão utilizando. Então, a interdição ela foi necessária para ela cessar imediatamente as práticas infrativas que foram verificadas. Além disso tudo, ainda estava infringindo uma outra orientação, né? Que o empréstimo consignado não pode comprometer mais do que 30% do orçamento do valor que o cidadão recebe de benefício. Não tem uma coisa dessa também?
o empréstimo consignado, que é o empréstimo em que o desconto da parcela já vai direto na fonte, né? E o consumidor ele não tem o direito nem de escolher se vai pagar ou não, limita até ali o orçamento dele, né? Enfim. Então, as famílias estão comprometidas. Quando a gente fala de superendividamento, é porque, além desses 30% que já estão comprometidos, quando cai na conta dele, já tem vários outros empréstimos ali também. Exatamente. E vale lembrar que 30% do comprometimento é para empréstimo, porque a própria lei já prevê mais 5% de comprometimento consignado com cartão consignado e mais 5% com cartão benefício. As instituições financeiras utilizam dessa margem também para conceder empréstimos pessoais em cartões de crédito. O consumidor faz um saque e aí no mês seguinte ele já é cobrado aquele valor inteiro, com todos os encargos, enfim, porque ele não sabe a modalidade de contratação que ele está fazendo. Não existe transparência e é algo que é feito de forma dolosa. Eu não dou as informações justamente para conseguir levar o meu consumidor a contratar aquele produto que não é bom, porque se fosse, o produto teria todas as informações divulgadas de forma transparente. De forma transparente. Qual é a punição agora para os estabelecimentos que foram abordados pelos agentes, Tainá? Estão fechados. Na verdade, 2 reabriram. Reabriram. 2 reabriram de duas instituições. Né? A Agibank conseguiu uma liminar judicial. Mas foi uma liminar até favorável à nossa decisão, porque o judiciário disse, olha, você vai abrir para os expedientes ordinários, para não prejudicar os seus consumidores, que seria o pagamento de beneficiário, pensionista, mas a nossa medida de suspender a concessão de crédito, o juiz manteve. A Crefisa, nós não fomos intimados da liminar. De toda forma, Marcelo, é o seguinte, o judiciário ele só pode fazer o controle da legalidade do ato administrativo. O ato administrativo, a medida cautelar imposta, ela é legal, tem previsão? É só isso que o judiciário pode analisar. Qualquer coisa que ele faça além disso, como achar ou não desarrazoado, desproporcional, ele está entrando no mérito e aí ele fere a soberania do Estado, município, e também a separação dos poderes. Então, se ele fizer isso, por óbvio que vai caber recurso do município. Mas nós estamos combativos, sim, e eu chego a te dizer, num português bem claro, que nós iniciamos, do PROCON, né, a gestão atual, uma verdadeira caça às bruxas, porque nós vamos sim continuar protegendo os hipervulneráveis e aqueles que são vulnerados todos os dias pelas instituições financeiras, que escravizam a população. E tem um detalhe que eu gostaria de abordar contigo. Tem um outro fator. O importante é que o cidadão denuncie isso. Mas eu fico imaginando, o cidadão está num estado de fragilidade ou numa necessidade tão grande de crédito, de dinheiro, porque a gente sabe que está todo mundo passando por uma situação difícil, ele de repente não quer denunciar porque ele está tendo o dinheiro. Mas, por outro lado, ele vai ficar comprometido e vai se comprometer ainda mais, piorando a sua situação financeira. Porque tomando um crédito desse, né, ele vai ficar preso, sei lá quanto tempo a essa instituição. A importância do cidadão procurar o PROCON antes de tomar um crédito desse, ou no caso, por exemplo, de curso de educação financeira que o PROCON oferece, inclusive, né? A importância desse cidadão, antes de procurar essas instituições, ir ao PROCON. Eu queria que você ressaltasse isso para o nosso ouvinte. Isso complementa o finalzinho da minha fala anterior, Marcelo. As instituições financeiras, elas escravizam a população. Não é isso? Instituição financeira, ela não é fundamental para a economia, não, ao contrário do que as pessoas pensam. Instituição financeira, na verdade, é um parasita da economia. Ela não produz nada. A única coisa que ela faz é emprestar um dinheiro que também não é dela. É um dinheiro que encontra-se depositado e ela empresta. Então, nada mais é do que um grande parasita. O consumidor, não raras vezes, a gente acolhe pessoas lá, porque nós temos no PROCON de Juiz de Fora um programa de
tratamento do consumidor em situação de superendividamento. Não raras vezes o consumidor se apresenta como alguém que está superendividado, né? E, na verdade, a gente conclui que ele só precisa reorganizar a vida financeira dele, e a gente tem lá toda uma equipe, uma estrutura para auxiliar nisso. E não tem mal nenhum, Marcelo, em você deixar de pagar. Principalmente as grandes instituições financeiras. Sim. Você precisa priorizar, você, né, consumidor, cidadão que está nesse arroxo, você precisa priorizar a sua sobrevivência. Sem dúvida. A sua sobrevivência, digo mais, digna, porque ninguém Digna. está aqui nesse mundo somente para existir. A gente precisa viver, ter dignidade, inclusive financeira. Claro. Então, lá no PROCON, a gente tem uma equipe preparada, inclusive, para ajudar no orçamento financeiro, na organização, na negociação desses débitos. Nós temos lá um projeto próprio para isso, audiências globais. Nós criamos uma calculadora própria para fazer propostas dentro de um plano de pactuação de débitos. Então, o consumidor, antes dele tomar um empréstimo, achando que ele precisa, procura o PROCON, a equipe do PROCON, e outra, denuncie sim. Né? É necessário. necessário. É a sua denúncia que vai acabar com essa prática. Exatamente. Quer dizer, numa diligência fiscal nossa, nós verificamos em loco mais 3 agentes credenciados que estavam com a mesma prática. Então, receber um panfleto na rua, porque existe panfletagem disso. Exatamente. Receber um panfleto na rua, vai lá no PROCON, deixa o panfleto, encaminhe o panfleto para nós através do nosso WhatsApp, através dos nossos canais de internet de denúncia. As pessoas às vezes reclamam muito nas redes sociais, né? Encaminha essa denúncia para a gente. Isso só fortalece a nossa ação. E o consumidor, ele é o nosso braço de fiscalização. A gente não consegue, infelizmente, o Estado não consegue estar o tempo todo em todos os lugares. Então, faça essa denúncia para que a gente possa, como eu disse aqui, nós vamos a uma verdadeira caçada às bruxas, porque nós sabemos o que estamos fazendo. A gente não brinca de política pública, a gente faz política pública. Então, o superendividamento, ele é composto pela prevenção, pelo tratamento e também pelo combate. Sim. E nós estamos fazendo isso tudo nessa atual gestão. Então, denuncie para que a gente possa cercar de todos os lados essas infrações que são claras, que são patentes, que afrontam não só o consumidor, mas também a dignidade do próprio Estado, porque violam claramente a legislação consumerista. Tainá Marazzo é superintendente do PROCON de Juiz de Fora, está aqui conosco falando sobre essas ações, sobre essas interdições e ressaltando, denuncie, ou se você estiver passando por sufoco financeiro aí, vai lá no PROCON, explique a sua situação que de repente, né, vai resolver sem você precisar se recorrer a esse tipo de empréstimo. Tainá, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Um prazer enorme ser você que sempre. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade, o local de fala, principalmente um local de fala que atinge uma massa muito importante de consumidores. Um abraço para você. Agora, Transamérica 10:03. Na Transamérica, defesa do consumidor.